Eu queria acrescentar um detalhe. Eu sou torcedor do Vasco, sou sócio do Vasco, mas não sou conselheiro do Vasco. Sérgio Frias é benemérito do Vasco, de Noel Santana é conselheiro do Vasco. Então, eu não participo das reuniões de conselho. De Noel e Sérgio Frias participam, testemunham, vão à tribuna, falam no microfone. Então, há uma grande diferença aqui em como vocês enxergam esses acontecimentos da política do Vasco e como eu, um torcedor, um sócio ou qualquer outra pessoa que está aqui nos acompanhando, assistindo a live, como essas pessoas interpretam que é a política do Vasco. E aí a gente acaba tendo acesso somente ao que sai na imprensa, ao que sai nas redes sociais, quando tem algum áudio de um pronunciamento, ou um vídeo de pronunciamento, ou um vídeo de briga, de confusão no conselho, e aí chega aquela conclusão, aquela expressão comum, aquele senso comum de essa política do Vasco não tem jeito, está acabando com o Vasco. E aí você tem a oportunidade de resolver esse problema com um grande benemérito do Vasco, uma pessoa completamente centrada, equilibrada, e mostrando já ao longo de toda a sua participação no Conselho que foi uma participação democrática, que foi uma participação de ouvinte, muitas vezes, para poder propor, para poder convergir. Ou seja, você tem a oportunidade de fazer a tão sonhada, a tão esperada pacificação do clube, e aí você pode deixá-la escapar. Porque você acreditou que ia ter uma promessa de contratação aqui, ou que vai ter um fundo de investimento ali. E aí pronto. O Vasco tem, em novembro agora, na eleição, uma esquina da sua vida, da sua história, que se o Vasco dobrar essa esquina para o lado errado, talvez ele jamais volte ao protagonismo de antes. E a minha opinião dobrar essa esquina do lado certo é apoiar Luiz Manuel Fernandes. É exatamente de um candidato com este currículo que o Sérgio narrou aqui, com essa experiência de vida, com esse conhecimento tanto de mercado quanto conhecimento no meio esportivo. O Vasco está em crise. Cara, esse cara resolveu um problema, uma crise de Copa do Mundo, cara. A FIFA estava querendo tirar a Copa do Mundo do Brasil. O cara é nomeado secretário executivo do Ministério do Esporte e resolve a crise. A gente está falando desse candidato, esse cara que resolveu uma crise de Copa do Mundo, está se dispondo, como vascaíno que é, a resolver a crise do Vasco. Mas há quem prefira acreditar em contratação de jogador velho que custa 3 milhões, o salário do cara é 3 milhões por mês, e aí você quer acreditar que esse cara vai vir. Aí você quer acreditar que tem ali um árabe que vai botar dinheiro no Vasco, tem um empresário italiano. Pô, cara, eu tô me sentindo assistindo um torcedor do Vasco dentro daquela cabine do programa lá do Silvio Santos. Você quer trocar a recuperação do Vasco, o sucesso do Vasco daqui pra frente, por uma mariola? E aí o cara, sim! Eu me sinto... Quando eu vejo isso, quando eu vejo os caras repetindo o slogan dos outros candidatos, eu vejo esse tipo de paspalhão respondendo sim, de forma errada. E o problema é que isso me atinge. Eu não aguento mais ver o Vasco. Já tive 6 anos de movie de Roberto Dinamite ferrando com o Vasco. Estamos tendo 3 anos de Alexandre Campelo, que sequer consegue fazer o básico do básico do básico, que é pagar salário em dia, quer conseguir certidões negativas de débito. E a gente tem a possibilidade de resolver isso em novembro. O futebol está paralisado. A gente está conseguindo administrar o risco de não ser rebaixado com o Campelo, porque o futebol está paralisado, porque senão a gente está correndo esse risco. Um time que está passando perrengue no Carioca.
Ia pegar um campeonato brasileiro pela frente, meu Deus do céu. Perdido esse Alexandre Campelo. E a gente tem condição de resolver esse problema em novembro. Basta votar certo. Basta analisar quem é a pessoa que está aqui, quem é esse daqui. Bota esses caras lado a lado. A gente falou o currículo do Luiz Manuel Fernandes aqui hoje. Meu Deus, olha o currículo do outro candidato. Era um advogado que movia processos contra o Vasco. Contra o Vasco. De repente, agora eu amo o Vasco e quero resolver os problemas do Vasco. Aí você vê o outro candidato lá, não tem experiência, não tem vivência no Vasco, que é exatamente a mesma coisa que o Alexandre Campelo. Você acha que se Júlio Brandt tivesse vencido a eleição, o segundo turno da eleição, o Vasco estaria tão diferente? O projeto era o mesmo. Inclusive com as mesmas pessoas. Estaríamos diferentes se não fosse o médico, se fosse o jovem rapaz que ninguém sabe nem o que ele faz da vida. E aí a gente tem essa possibilidade, a gente tem possibilidade de colocar uma pessoa capacitada, experiente, com um histórico de Vasco, que é o Luiz Manuel Fernandes, mas prefere apostar em loucuras. E aí? Porque se não for eleito ele, talvez a gente continue sofrendo mais e mais e mais. Dobra a esquina para o lado errado. Flamengo dispara mais ainda. O Vasco daqui a pouco está junto com clubes que já foram grandes aqui no Rio e hoje estão na xepa, passando perrengue.